um pedido de desculpa, digamos assim, porque a semana passada, no que respeita ao tema do José Manuel Coelho, ficou, portanto, eu referi de forma errada que eu tinha conhecido, digamos assim, em 2011, mas não, em 2011 foi o ano em que eu já fiquei com uma péssima impressão dele nas legislativas. Daí, pronto, o meu pedido de desculpa. Ficou também por referir, por exemplo, um assunto que tem a ver com a Uber e os taxistas, já lá vamos, mas antes de mais eu gostaria de começar por referir aqui, meio de fugida, dois assuntos. O assunto incontornável da semana, que foi a tomada de posse do Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, extremamente simpático, simples, logo ali com 2 ou 3 quebras no protocolo, mas por simpatia, digamos, quer dizer, aquela questão dele chegar a pé, etc. Eu vi por alto as imagens da tomada de posse, gostei bastante. Não consigo compreender aquela situação do PCP ficar sentado com ar impávido quando toda a gente se levanta e aplaude. Para mim, podem dizer que é tradição, que o fazem por tradição quase. Para mim é simples falta de educação. Não consigo compreender, mas pronto, cada um é como cada qual, como se costuma dizer. Depois, uma situação relativamente ao Donald Trump. Tal como eu já vinha, já referi aqui anteriormente, ele continua numa, portanto, senda imparável de vitórias nas primárias, mas, eis não quando, hoje ele referiu aquilo que eu já tinha dito anteriormente, que no fundo ele está a encarnar uma personagem. E seria algo de esperar, quer dizer, tudo bem, ele pode ser bastante maluco, chamemos assim, mas não é por completo, não é completamente doido, e sabe que enquanto Presidente dos Estados Unidos teria que moderar bastante o discurso. E já, penso que foi a semana passada, eu referi, as primárias servem exatamente para isto, que é apelar aos extremismos por forma a ganhar votos. Não se esqueçam que dentro de um próprio partido ou de uma própria ideologia, republicanos ou democratas, têm que, portanto, estar a puxar pelo seu próprio eleitorado. Ou seja, é o mesmo que, por exemplo, PSD, dentro do PSD, estarem dois, e por vezes acontece, mas não de uma forma tão pública. O mais público que tivemos talvez tenha sido as primárias do PS, em que, portanto, o António Costa e o António José Seguro, tiveram que disputar o mesmo eleitorado, as mesmas pessoas de dentro do PS. Daí que na América acaba isto por se levar a extremismos, como o Donald Trump, que tem conseguido levar a água ao seu moinho e está destacado à frente e vai certamente ser o nomeado. Passando a outros assuntos, lá está o assunto que eu me esqueci de referir a semana passada, e numa altura em que se fala muito da legalidade da Uber no nosso país e a guerra entre os taxistas e os motoristas portanto, e empresas, motoristas, empresas que trabalham com Uber, está no apogeu. Os taxistas sofreram a semana passada um duríssimo golpe, quando nada menos do que, atenção, 54 taxistas, 54, foram presos por fraude a clientes, porque foram apanhados a cobrar muito mais do que era suposto. Sejamos sinceros, todos sabemos que muitos taxistas fazem isso, sobretudo aos turistas, e deixam uma péssima imagem a quem nos visita. Para mim, essa falta de profissionalismo e transparência, no fundo, falta de caráter por parte de uma boa dose de taxistas, é o que me faz ser defensor da plataforma Uber. Há uns tempos estive, portanto, em discussão, digamos, discussão amigável, com um amigo meu que já foi taxista, o pai é taxista, e ele referia-me o porquê dos taxistas estarem contra a Uber. Por um lado eu percebo, é aquela situação de, portanto, a questão dos alvarás, que os taxistas pagam imenso porque os alvarás são muito limitados e, como tal, é a lei da procura e da oferta, não é? Têm que pagar muito, enquanto a Uber acaba por andar aí a fazer o mesmo serviço, pagando muito menos ou nada. Eu aí consigo perceber. No entanto, depois vem este tipo de situações, em que na Uber é tudo completamente transparente, porque uma pessoa pega no telemóvel,
escolhe o destino, ou o telemóvel automaticamente, aliás, portanto, a origem, o telemóvel automaticamente verifica a origem, onde nós estamos, escolhemos um destino e automaticamente o que é que temos? O preço aproximado da viagem, obviamente está sempre dependente, trânsitos, qualquer tipo de atrasos, mas dá-nos um preço aproximado da viagem, diz-nos onde é que está o nosso motorista e em quanto tempo é que ele nos consegue apanhar. Tão simples quanto isto. Num táxi não. E, infelizmente, muitas vezes estamos sujeitos ao mau caráter do taxista, à má educação do taxista, às condições dos carros, muitas vezes longe daquilo que é ideal, e, portanto, daí que eu não uso nem táxi, nem Uber. Sou sincero, nunca usei, já tive a aplicação instalada, mas nunca usei Uber. Ainda assim, no futuro, sei que se precisar vou recorrer, e se ainda estiverem disponíveis, os serviços da Uber. A última vez, aliás, que eu recorri a um táxi foi há cerca de 1 ano, quando regressei de uma viagem ao estrangeiro e apanhei então um táxi do aeroporto para casa, em que, ok, eu não quero exagerar e dizer que pensei que ia morrer, mas de facto a condução foi extremamente agressiva, notava-se perfeitamente que aquele taxista trazer-me, portanto, uma corrida de 15, 20 euros para ele, e isto porque é para fora de Lisboa, 15, 20 euros porque é para fora de Lisboa, porque na realidade foram, 15 minutos de viagem, nem isso. Eu moro às portas de Lisboa, mas como já é fora, ficou um bocadinho mais caro, mas via-se perfeitamente que ele estava com pressa para regressar e para apanhar outro trabalho. E isso não acontece com a Uber, ou, portanto, pelo menos de uma forma não tão visível. Já tive situações de motoristas me recusarem trabalhos, ou pelo menos fazerem má cara. Atenção, também já tive situações completamente contrárias. Recordo-me, por exemplo, quando houve aí há uns tempos um passatempo, digamos, portanto, sobre uma caça ao tesouro em Lisboa. Eu e uns amigos meus apanhámos um táxi no Terreiro do Paço, o motorista já lá estava certamente há algum tempo, e nós só queríamos ir até ao Marquês de Pombal. Foi uma corrida de, 5 euros, pouco mais. E eu sinceramente senti-me um bocadinho mal, quer dizer, a pessoa está ali há tanto tempo para agarrar num cliente e depois sai-lhe assim uma coisa na rifa de 5 euros, e se ele voltar ao mesmo sítio, vai para o fim da fila de todos. É chato. Mas o motorista foi impecável. Ele disse nem que fosse até ali à esquina, ele levava-os, era impecável mesmo. Lá está, eu não gosto de generalizar. Tenho amigos, vizinhos que são taxistas, não gosto de generalizar, mas a realidade é que a maior parte, infelizmente, e viu-se, foram nada menos do que 54 taxistas acusados de fraude aos clientes. Não consigo compreender. Depois, outro assunto, Fernanda Câncio foi ao McDonald's e descobriu que com os Happy Meals vêm brinquedos diferentes para rapaz e rapariga, e aparentemente, portanto, também houve uma certa polémica sobre os funcionários perguntarem se é para rapaz ou rapariga. Ela considerou isso uma intolerável discriminação de géneros. Infelizmente, parece que foi secundarizada pela Secretária de Estado, que já pediu averiguações ao caso e aparentemente até já foram tomadas deliberações para que isso deixe de acontecer. Não sei como é que vão fazer. Provavelmente agora um rapaz estará sujeito a sair-lhe uma Barbie e a uma rapariga sair-lhe um carro. Não sei como é que vão fazer isso, mas infelizmente parece, portanto, que este tipo de luta pela igualdade feminista está a atingir proporções completamente despropositadas. Vamos lá ver. Um rapaz e uma rapariga são e serão sempre diferentes e vão ter sempre gostos diferentes. Não quer dizer que não haja exceções, ainda assim os rapazes tendencialmente são mais físicos, digamos assim, as raparigas mais intelectuais, ou seja, o rapaz gosta daquelas brincadeiras mais, portanto, dinâmicas, enérgicas, portanto, o andar à porrada, como se diz na brincadeira, todo tipo de brincadeiras mais, portanto,
lá está, carros, oficinas, pronto, esse tipo de coisas, enquanto que as raparigas não, é tudo mais, portanto, princesas, castelos, bonecas, e isso vai ser sempre assim, está-lhes no sangue, e sinceramente não é algo que, ao contrário daquilo que se faz agora querer, não é algo que seja culturalmente imposto. Se tivermos num quarto brinquedos para rapaz e raparigas, de forma completamente indiscriminada, pusermos lá 100 rapazes e 100 raparigas, estou certo que, e com, obviamente, muita abundância de brinquedos, estou certo que os rapazes irão invariavelmente para brinquedos como agora já não há, mas os Action Man, essas coisas, os carros, etc, etc, e as raparigas para as Barbies. Ok, Barbies entre aspas, portanto, mas vocês percebem. No fundo, este tipo de lutas já começa a cheirar mal, perdoem-me a expressão. Percebo que se lute pela igualdade das mulheres, sou extremamente a favor disso. Ainda esta semana, no Dia Internacional da Mulher, falou sobre a igualdade de oportunidades no trabalho e que só daqui a 10 anos é que vão ter, portanto, vai existir um grande aumento desse tipo de igualdade e só daqui a muitos mais anos é que vão estar ao mesmo nível, o que é, sem dúvida, lamentável. Para mim, uma mulher vale tanto como um homem a nível de trabalho, ou aliás, não será por ser mulher ou homem que vale mais ou menos. E por isso estou completamente de acordo que se lute pela igualdade da mulher. Mas acho ridículo que se chegue ao ponto de terem atenção o facto de haver brinquedos para rapaz e para rapariga. Vai ser sempre assim e é estúpido lutar contra isso. No fundo, isto acaba por me fazer lembrar um bocadinho os Estados Unidos da América. Porquê? Apregoam como sendo o país da liberdade, mas no fundo tudo é tão controlado e tão regulado que à mínima coisinha estamos feitos. À mínima porcariazinha que se faça, temos um polícia em cima de nós e vamos presos e 30 por uma linha, quando na realidade eles dizem que são o país da liberdade. Não, aquilo é horrível, é tudo controlado ao pormenor, quer dizer, não se pode andar, uma pessoa vai às compras, leva uma garrafa de álcool na mão, é presa. Não, isso é parvo. Durante esta semana, o presidente da CIP, o António Saraiva, disse, portanto, ao Económico, acho eu, que mais valia ter trabalho precário do que ser desempregado. Algo do género. Estar no desemprego, algo do género. Eu, sinceramente, concordo. Mas pela realidade a que assisto no meu dia-a-dia, quem está nesse tipo de situação pensa de forma completamente contrária. Eu, atualmente, exerço funções de líder de equipa vamos abreviar, num call center, e o que acontece é que das formações que integram a minha linha, muitas pessoas acabam por desistir logo nos primeiros dias de trabalho. Durante a formação em sala, eles podem usufruir, portanto, acumular a bolsa de formação com o subsídio de desemprego, e a partir do momento, enquanto estão na sala, ok, tudo bem, é tudo muito giro, quando começam a trabalhar mesmo, alto e para o baile. A maior parte acaba por deixar de aparecer e desistem. No fundo, estão a trocar a possibilidade de ter um emprego minimamente estável. Atualmente não acho que existam empregos estáveis em Portugal, mas apesar de tudo existem aqueles completamente, portanto, instáveis, como mesmo dentro dos call centers, por exemplo, linhas de venda, em que as pessoas muitas vezes são despedidas porque num dia não venderam nada ou venderam abaixo da média e por isso adeus ou vai-te embora. Ali, felizmente, isso não acontece. Estamos a oferecer, digamos, um salário mínimo nacional, ok, já vai nos 530 euros, apesar de tudo, e a possibilidade de um prémio esse que é atingível e que pode ainda ter valores simpáticos. Portanto, e essas pessoas preferem então continuar no desemprego. E não estou a falar sequer em pessoas, algumas dessas talvez eu percebesse, que depois de começarem a trabalhar nos primeiros dias se apercebessem que não davam para aquilo. Porque, sei lá, eram pessoas que vinham de realidades completamente diferentes, que ganhavam muito mais, a fazer muito menos, ou em algo que lhes agradava mais, em algo
para o que estudaram, etc. E de facto portanto, não é aquele o meio dessas pessoas. Não estão nada à vontade com este tipo de trabalho. Porque não é para todos, apesar das pessoas dizerem trabalhas num call center e desvalorizarem. Acreditem, meus caros, não é mesmo para todos. É preciso uma grande capacidade de argumentação, de análise, enfim, não me vou alongar agora com isso são contas de outro rosário. Mas eu, nesses casos, eventualmente até perceberia. Mas não, estamos a falar de pessoas que já trabalharam em muitos call centers, que no fundo acabam por fazer isto, que é papar bolsas, ou seja, enquanto estão no desemprego tudo muito bem, a partir de portanto, vão às bolsas de formação, ganham esse valor das bolsas, quando começam a trabalhar desistem, quando o subsídio de desemprego termina, aí então arranjam um emprego num call center durante alguns meses, o suficiente para voltarem a ter direito ao subsídio de desemprego por mais algum tempo e retomam o ciclo. E isso, o que é que me leva a pensar? Nós pagamos assim tão mal? Ok, já disse, é o salário mínimo nacional. No entanto, aqui a grande questão é que o desemprego é extremamente bem remunerado em Portugal. É certo que felizmente eu nunca tive que recorrer ao subsídio de desemprego e, oxalá, isso não venha a acontecer. E por isso é lógico que a minha afirmação não se dirige a todos aqueles que estão a receber o subsídio de desemprego. Porque, no fundo, há duas categorias. Aqueles que estão a receber bem demais para estarem no desemprego e aqueles, obviamente, para o qual, que mesmo estando a falar dos mesmos valores, estão a receber muito pouco para aquilo que deveriam estar a receber. E porquê? Portanto, no fundo, sou eu, enquanto trabalhador, qualquer um de nós, que está a trabalhar e a sustentar aqueles indivíduos que preferem ficar no desemprego ao invés de irem trabalhar. E são esses mesmos indivíduos que deveriam estar a trabalhar para sustentar, digamos assim, os subsídios de desemprego daqueles que mereciam receber muito mais, porque, por exemplo, após muitos anos a trabalhar, muita experiência adquirida, se veem de repente sem emprego. Por vezes estamos a falar de famílias inteiras com poucas possibilidades de arranjarem um novo emprego por causa da idade, vários condicionantes, e por isso estamos a falar de pessoas com 40, 50 anos que sempre tiveram uma profissão, de repente vêem-se no desemprego e vai ser muito difícil arranjarem emprego. Essas pessoas deviam de receber muito mais daquilo que efetivamente recebem hoje em dia, durante mais tempo, porque vai ser-lhes mais difícil arranjarem emprego, e no entanto acabamos por estar a gastar dinheiro, mal empregue, mais uma interrupção, e como eu dizia, acabamos por estar então a gastar dinheiro de forma completamente inútil com pessoas que não querem trabalhar, mas no entanto é-lhes dadas, e felizmente têm, todas as possibilidades de o fazer. E de facto não consigo concordar com isso. Deveríamos rever de forma, diria, urgente este tipo de situações. Logo no início da semana passada tivemos também uma grande vitória do Benfica sobre o Sporting. Aquelas declarações sobre o Benfica foi uma equipa pequena. Quantas vezes é que o Benfica já perdeu sendo uma equipa grande? E vice-versa. O que interessa e o que fica para a história, eu já disse, volto a repetir, é o resultado. Eu não me importo, gosto quando o Benfica joga bem, mas não me importava nada que o Benfica jogasse pessimamente todos os jogos, daqui até eu não conseguir ver mais o Benfica, porque bati a bota. Não me importava que todos os jogos o Benfica jogasse pessimamente mal, desde que os ganhasse a todos. Nem que fosse por, como se costuma dizer, a brincar, 0,5-0. Não interessa. O que interessa é a vitória. Ok? É normal que uma pessoa goste, principalmente quando vai ao estádio, ver um bom jogo de futebol, uma equipa a jogar muito bem, como por exemplo, sem problemas em admitir, o primeiro ano do Jorge Jesus. Okay? Principalmente o primeiro ano do Jorge Jesus, em que o Ricardo Araújo Pereira chegou a dizer
que estava... Portanto, o Jesus tinha mentido. Porquê? Porque disse que ia pôr os jogadores do Benfica a jogar o dobro e eles, na realidade, não jogaram o dobro, jogaram o triplo ou quádruplo. Sim, claro, é excelente ver uma equipa a jogar daquela forma. Acontece que isso não ganha títulos. Nesse ano ganhou noutros anos, mas a realidade é que o Benfica já perdeu jogos a jogar muito melhor que o adversário e perdeu. Não me interessa. Isso, sinceramente, não me interessa. O Benfica ganhou, marcou mais golos que o Sporting, sofreu menos golos que o Sporting, isso é o que importa. Depois seguiu-se uma vitória também excelente logo na quarta-feira contra o Zenit em São Petersburgo, num estádio, portanto uma viagem longa, um estádio difícil, é sempre o adversário, portanto muito frio, algo que o Benfica obviamente não está tão habituado. Tínhamos uma vantagem apenas de 1-0, vi a coisa tremida, mas o Benfica esteve bem, ganhou. Não me importaria por ela se tivessem sido eliminados, mas no entanto, atenção, por um lado temos a questão de serem mais 2 jogos em que o Benfica provavelmente vai apanhar um colosso europeu e por isso vai ser muito difícil, eu não gosto de dizer impossível, não há impossíveis, mas vai ser muito difícil o Benfica ter uma boa prestação nos 2 jogos da Liga dos Campeões que se avizinham, mas o que interessa é que estamos nos quartos de final, nas melhores equipas da Europa, estamos outra vez no lugar que eu, enquanto benfiquista, tenho que dizer, é o lugar que nos compete. Ajudámos Portugal a obter uma terceira equipa na Liga dos Campeões, no play-off, ok, mas é importante para nós. Por isso também é muito importante para o Benfica estas 2 vitórias, o Sporting e o Zenit, porque dá uma moral excelente para os 9 jogos do campeonato que aí vêm. Este ano a vitória sobre o Sporting teria, obviamente, um gosto... A vitória no campeonato, portanto, teria um gosto ainda melhor, obviamente, sobre o Sporting. E, atenção, sportinguistas, se de facto isso vier a consumar, eu não diria atenção sportinguistas. Sinceramente, para os sportinguistas, eu acho que é o melhor que pode acontecer, que é o Bruno de Carvalho, o Trinca-Boletas, sair do Sporting. Já se começa a ver alguma contestação. Acho que hoje andaram a ser distribuídos panfletos contra o Bruno de Carvalho, o Trinca-Boletas. A contestação está a subir de tom e se de facto a época não acabar como tudo previa, com o Sporting, pelo menos um Sporting campeão, porque de resto já não vão lá nenhum, não sei, atenção, isso ainda é possível, eu não quero cantar de galo, o campeonato não está ganho para o Benfica, longe disso. Mas se efetivamente o Sporting não ganhar, vai ser muito complicado, não vai correr bem para o Bruno de Carvalho e acho que o Sporting se vai afundar de forma, não digo irremediável, tudo tem remédio também, assim como não há impossíveis, tudo tem remédio, mas de uma forma brutal, muito mais do que tem sido até aqui. Por um lado é mau, porque faz parte do Sporting, faz parte da história, quer queiramos quer não, sempre foi considerado uma equipe grande, ok, sinceramente, entre os 3, entre o Benfica, o Porto e o Sporting é sem dúvida o parente pobre. Quantos campeonatos é que o Sporting ganhou em comparação com o Porto e com o Benfica? Nas competições europeias, o que é o Sporting? Ok, ganhou uma taça das taças, foi uma final da taça UEFA, mas sinceramente é o parente pobre, mas ainda assim sempre foi considerado um grande clube. É um clube da capital, merece o meu respeito apesar de tudo, o Sporting e muitos dos sportinguistas. O Trinca-Boletas não merece respeito nenhum, é um palhaço, acho que vou ser processado por isso, mas não faz mal, estou cá para isso. E por isso, lá está, é o que eu estava a dizer, se o Sporting este ano não ganha o campeonato, com tudo o que se passou, tudo o que se viveu à volta com o Jesus, o Salvador, o Dom Sebastião do Sporting e o grande rei que é o Trinca-Boletas, se isso não resulta, o Sporting vai se afundar de forma épica, eu acho. Mas, a ver, estaremos cá para isso. E pronto, penso que desta vez não me esqueci de nenhum assunto. Acho que esta talvez seja a edição mais curta, finalmente consegui fazer algo mais ou menos curto, vamos lá ver, não sei. Não tenho aqui agora o tempo à minha frente
E pronto, fico-me por aqui, espero que tenham gostado, deixem os comentários abaixo, visitem-me em www.marcoferreira.com e nas redes sociais. Um abraço e até para a semana.